Olá pessoal, tudo jóia? Mais uma vez o Mapeando Direito e no programa de hoje vamos falar sobre remédios constitucionais. Já ouviram falar sobre isso? Será que compra na farmácia? Não, não é bem isso. Vamos lá, me acompanha aqui. Galera, mais uma vez aqui o professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues e nesse programa eu quero falar dos remédios constitucionais, falar de conteúdo jurídico, que foi a proposta inicial deste canal há 7 anos, né? Agora o canal, ele além do conteúdo jurídico, que é o programa que vai ao ar às quartas-feiras, tem, na verdade, é conteúdo jurídico sempre, né? Mas no programa da segunda, além do conteúdo jurídico, tem um papinho nerd, né? Que é a divisão nerd do canal, e às sextas-feiras, sempre falando de conteúdo jurídico, mas o programa das sextas-feiras é voltado para a prova da OAB. Mas, vamos lá. Remédios constitucionais, que é o assunto de agora. Expressão esquisita, né? Remédios. Mas se você pensar num remédio, o remédio é aquilo que vai te proteger de um mal, te proteger de um malefício. Às vezes vai tentar curar determinada doença, em outros momentos vai apenas amenizar os seus efeitos. E essa ideia de remédio como aquilo que se contrapõe a algo que não é bom, a um malefício, portanto, é a ideia dos remédios constitucionais. Talvez você, principalmente os alunos de períodos iniciais na faculdade de Direito, ou quem não é do ramo jurídico, talvez não tenha ouvido a expressão remédios constitucionais, mas certamente já ouviu falar em habeas corpus, ou mandado de segurança, tá? Então o remédio constitucional é essa ideia de nos proteger, nos garantir contra algo que pode atingir o quê? Nossos direitos. Mas afinal, qualquer ação vai fazer isso. Mas os remédios constitucionais são ações rápidas, céleres e garantidas na Constituição Federal. Bem, para trazer um conceito mais adequado sobre remédios constitucionais, vou ler um trechinho no livro de José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo. Vamos lá. A Constituição inclui, entre as garantias individuais, o direito de petição, o habeas corpus, o mandado de segurança, o mandado de injunção, o habeas data, a ação popular, aos quais se vem dando na doutrina e na jurisprudência o nome de remédios de direito constitucional, ou remédios constitucionais, no sentido de meios postos à disposição dos indivíduos e cidadãos para provocar a intervenção das autoridades competentes, visando sanar, corrigir ilegalidade e abuso de poder em prejuízo de direitos e interesses individuais. Alguns desses remédios revelam-se meios para provocar a atividade jurisdicional e, então, têm natureza de ação. São ações constitucionais. Gosto bastante desse conceito, na verdade, gosto muito dos livros do José Afonso da Silva, né? São claros, precisos e trazem as definições e os conceitos dos institutos jurídicos relacionados ao direito constitucional. A maioria dos doutrinadores, diferentemente do José Afonso da Silva, quando falam dos remédios constitucionais, mencionam apenas as ações constitucionais. O José Afonso da Silva, ele inclui, dentre os remédios constitucionais, o direito de petição. Então, rapidamente, a lista dos remédios constitucionais, incluindo aqui o direito de petição, né, seguindo a doutrina do José Afonso da Silva. Então, teríamos o remédio constitucional no âmbito do direito administrativo, ou na esfera administrativa, que é o direito de petição, e os demais remédios constitucionais são ações constitucionais. São o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data, o mandado de injunção e a ação popular. Repetindo então, quais seriam essas ações constitucionais chamadas de remédios constitucionais? O habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data, o mandado de injunção e a ação popular. É claro que para cada uma dessas ações, né, seria necessário um vídeo completo para tratar de detalhes. De repente, farei isso, acho, né, em outros momentos, né, um vídeo dedicado a cada uma dessas ações. Mas neste momento eu acho que é interessante, pelo menos, termos uma noção do que é cada um desses remédios constitucionais, nos focando nas ações constitucionais, certo? Vou ler rapidinho também o trecho da Constituição que fala do direito de petição, mas com uma preocupação, na verdade, em relação às ações, saber diferenciá-las, tá? Adotar uma... Passando um avião aqui. Adotar uma ideia, uma expressão que nos faça lembrar de um remédio constitucional diferenciando de outro. Legal, gente? Bem, para isso, eu vou primeiro ler o trecho da Constituição
sobre o direito de petição. Está no artigo 5º, inciso 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a linha A, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. O direito de petição, portanto, está na esfera administrativa. O direito de todos nós, cidadãos, cidadãs e também pessoas jurídicas, de formular pedidos, formular requerimentos, mas não ao judiciário. Requerimentos direcionados a órgãos públicos, portanto, esfera administrativa. Imagina alguém que vai solicitar um benefício previdenciário, vai formular um requerimento para o INSS. Alguém que quer se defender de uma multa de trânsito, formulará um requerimento para o Departamento de Trânsito e assim vai. Esse é o nosso direito de petição, o direito de formular requerimentos a órgãos administrativos. Mas é importante destacar que, no momento que você formula um requerimento, a administração pública é obrigada a responder. Porque senão o direito de petição ficaria esvaziado. Se não houvesse, para o nosso direito de requerer, o correspondente dever da administração pública de responder ao requerimento. Lembrando que responder ao requerimento não significa deferi-lo, tá? Então, senão não teria graça. Bem, seguindo mais um pouco, vamos estabelecer uma distinção entre as ações constitucionais chamadas remédios constitucionais. Bem, vamos associar ao habeas corpus a ideia de liberdade de locomoção. Vamos associar ao mandado de segurança a ideia de um direito que foi ferido por um ato ilegal praticado por autoridade. Vamos relacionar ao habeas data um direito à informação sobre a pessoa do impetrante. Com o mandado de injunção, nós vamos vincular a ideia da omissão do legislador em regulamentar um direito fundamental. E para a ação popular, nós vamos entender assim, o nosso direito de buscar judicialmente a anulação de ato lesivo ao patrimônio público. Então, esse quadro é apenas para iniciar uma distinção entre estes remédios constitucionais. E é claro que o primeiro passo nesse estudo tem que ser a leitura, lá na Constituição Federal, da definição de cada um desses remédios constitucionais, ou pelo menos o porquê eles existem. Deixar bem claro, se está no artigo 5º da Constituição Federal, tratam-se de garantias fundamentais. Vamos lá então, primeiro, o habeas corpus, que está no artigo 5º, inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso do poder. Certamente você já ouviu falar em habeas corpus, na TV. Já deve ter visto, a pessoa está presa, foi solta por um habeas corpus. Sim, o habeas corpus é uma ação rápida, célere, famosa por ser muito informal, tá? Famosa por sequer precisar de advogado ou advogada, então é certamente a ação mais informal do direito brasileiro. E visa atacar um constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, vulgo prisão ilegal. É claro que há outros detalhes sobre o habeas corpus. O habeas corpus pode ser usado em outras situações, como por exemplo o famoso habeas corpus para trancamento da ação penal. Mas a essência do habeas corpus é proteger o nosso direito de locomoção diante de uma arbitrariedade, de um abuso de poder, de um ato ilegal de autoridade que constrange essa liberdade de locomoção. Certo? Seguindo mais um pouquinho na Constituição Federal, uma rápida leitura do mandado de segurança, que está em 2 incisos do artigo 5º da Constituição Federal, os incisos 69 e o inciso 70. No 69, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. E no inciso 70, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Então, o mandado de segurança, se de um lado o habeas corpus é uma das ações que mais são tentadas na esfera penal, o mandado de segurança certamente é a ação mais utilizada no campo do direito administrativo. Então, o mandado de segurança e o habeas corpus têm em comum esta ideia, uma ilegalidade praticada por uma autoridade, e essa ilegalidade atinge um direito de alguém, de um cidadão ou de uma cidadã.
No caso do habeas corpus, a ilegalidade restringe, constrange a liberdade de ir e vir. Enquanto que no mandado de segurança nós vamos imaginar outras ilegalidades. Mas percebendo que o mandado de segurança ele só pode ser utilizado, só pode ser impetrado, quando não for caso de habeas corpus ou habeas data. E habeas data a gente vai ver daqui a pouquinho o conceito, mas já anota assim, habeas data tem a ver com o direito de informação. Então quando há uma ilegalidade praticada por autoridade pública e esta ilegalidade não restringe o direito de ir e vir, e também não esconde uma informação pessoal sobre a pessoa do impetrante, daí é caso de mandado de segurança. Então o mandado de segurança é a ação utilizada, sempre que não cabe habeas corpus e habeas data, para garantir nosso direito líquido e certo, que é aquele direito prontamente demonstrado, né? A prova no mandado de segurança sempre é pré-constituída, então aquele direito claro, evidente, mas que foi violado por uma autoridade pública. Perfeito? E na leitura destes dois dispositivos que fizemos rapidamente, fica claro que há o mandado de segurança individual, que é o do inciso 69, com as figuras do mandado de segurança preventivo e repressivo, e também há a possibilidade do mandado de segurança coletivo. Legal, gente? Seguindo mais um pouquinho, habeas data está na Constituição Federal, no inciso 72. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Ou então, para a retificação de dados quando não se pretenda fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. O habeas data, portanto, é uma ação com uma ação alçada à garantia constitucional, meio que deriva do próprio mandado de segurança, tá? Se não existisse o habeas data no nosso sistema, usaríamos o mandado de segurança naquela situação. O habeas data visa assegurar a informação sobre a pessoa do impetrante. O impetrante é aquele que deseja a informação, no caso do habeas data, ou é aquele que vai escrever, né, vai peticionar o habeas corpus ou o mandado de segurança. Então, o autor, digamos assim, a legitimidade ativa do habeas corpus, mandado de segurança e habeas data, trata-se do impetrante. Quando o impetrante deseja assegurar uma informação sobre si, ou seja, algo que lhe foi escondido pela administração pública, algo que está na base de dados da administração e não lhe foi informado, ele tem direito ao habeas data. É claro que, nesse caso, só é possível o uso do habeas data se houve uma negativa da administração em fornecer aquela informação de natureza pessoal. Em outras palavras, se a pessoa tinha usado o direito de petição, tinha formulado um requerimento ao órgão adequado e este órgão, de forma ilegal, recusa-se a fornecer a informação àquela pessoa. Daí, então, surge a possibilidade do uso do habeas data. Legal, gente? Habeas corpus, mandado de segurança e habeas data, portanto, tem a mesma essência. Nos proteger num procedimento rápido, célere, pelo menos na lei, tá? Se nos fóruns não é rápido, é outra história. Nos proteger contra uma ilegalidade praticada por uma autoridade. Agora, seguindo mais um pouco e indo até o mandado de injunção, aqui nós temos uma ilegalidade, ou melhor, uma inconstitucionalidade, no entanto, não por uma ação de uma autoridade, e sim por uma omissão. Observe a redação do mandado de injunção que está na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Portanto, no caso do mandado de injunção, imagine um direito que foi declarado na Constituição Federal. No entanto, o exercício deste direito depende de uma norma regulamentadora. É o que nós vamos chamar de... temos ali uma norma constitucional, mas que não é de eficácia plena, ela é de eficácia limitada. Então, aquele direito, apesar de declarado na Constituição, para ser realizado, concretizado, depende de normas infraconstitucionais. Geralmente de alguma lei. Então, é imaginar a declaração na Constituição Federal que os servidores públicos têm direito à greve, nos termos da lei. Ou seja, o servidor público pode fazer greve, mas precisa de uma lei para regulamentar como será exercido esse direito de greve. Ora, se não há uma lei
esclarecendo, especificando, detalhando como ocorre esse direito de greve, afinal, todo serviço público é essencial e o serviço público essencial não pode ser interrompido, portanto, uma greve de servidor público pode ferir um direito de nós, usuários dos serviços públicos. Uma lei tem que regulamentar esse direito que está na Constituição Federal. Caso alguém tenha seu direito fundamental prejudicado, no caso, direito de greve é um dos direitos constitucionais, prejudicado, ou seja, sem uma possibilidade de realizar, por omissão do legislador, que não fez a lei, né, que não cria a lei necessária para aquele direito, cabe mandado de injunção. Perfeito, gente? Então, mandado de injunção quando a omissão do legislador torna difícil, ou melhor, inviável, o exercício de direitos e liberdades constitucionais. E para finalizar aqui, né, essa lista de remédios constitucionais, de ações constitucionais, vamos falar da ação popular, que aparece no artigo 5º, no inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. A ação popular, ela é bem diferente dos outros remédios constitucionais, em especial dos três primeiros, né, o habeas corpus, mandado de segurança e habeas data. Porque nestes outros remédios constitucionais, a pessoa vai tentar proteger um direito que é seu, né, a sua liberdade de locomoção, o direito que foi ferido, né, lá no campo administrativo, o direito que foi ferido pela autoridade, né, o direito líquido e certo atingido por ato ilegal de autoridade, ou aquela informação que foi negada à pessoa. Então, nestes outros remédios constitucionais, vamos atrás da garantia de um direito individual. Mas perceba que na ação popular, o autor ou autora popular, né, o cidadão ou cidadã, aqui no sentido estrito, tá, que significa a pessoa com direitos políticos, que vai mover uma ação popular, ela não está movendo tal ação para proteger um direito seu, um direito individual. Isso foge bem à regra do processo, afinal, no processo, a parte tem que ter interesse de agir para proteger um direito seu. Nós não podemos, em juízo, exigir um direito que não nos pertence. Mas no caso da ação popular, nós temos o direito da coletividade, o direito de todos nós a manutenção adequada do patrimônio público, o adequado gerenciamento do patrimônio público. Portanto, quando alguém descobre que um ato de autoridade, e às vezes esse ato da autoridade em conjunto com algum particular, atinge o patrimônio público, lesa o patrimônio público, pode-se tentar uma ação popular, pode-se propor uma ação popular para anular aquele ato lesivo ao patrimônio público. Mas observe que na Constituição Federal fica muito claro que este patrimônio público não precisa ser apenas o patrimônio público material, patrimonial no sentido financeiro. Porque está muito claro que cabe ação popular em casos de atos lesivos à moralidade administrativa, meio ambiente e patrimônio histórico e cultural. Legal? Então a ação popular é muito interessante. Só que daí ela vai seguir o procedimento comum do Código de Processo Civil, não é uma ação rápida como um mandado de segurança, tá? Ou no mandado de segurança toda a prova é pré-constituída, então já não tem audiência. Isso por si só já torna a ação do mandado de segurança bem mais rápida, tá? A ação popular vai seguir o procedimento comum. Então o autor popular terá que provar o fato que alega, terá que provar o ato e demonstrar que aquele ato lesa o patrimônio público. Mas é uma forma muito interessante de todos nós participarmos da própria democracia. Alguns doutrinadores chegam a classificar a ação popular como uma das formas de democracia direta, porque qualquer cidadão ou cidadã pode propor ação popular para proteger o patrimônio público. Muito interessante isso. Se você quiser aprofundar um pouco o teu estudo sobre os remédios constitucionais, eu vou deixar aqui um quadro com a lista de onde você pode, ou melhor, a lista com as normas jurídicas para cada um dos remédios constitucionais. Assim, o habeas corpus, que está na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 68, ele é regulamentado no Código de Processo Penal, do artigo 647 ao artigo 667. O mandado de segurança,
que, como eu disse, está no artigo 5º da Constituição, incisos 69 e 70, tem a Lei 12.016 de 2009, que regulamenta o procedimento. O habeas data, artigo 5º da Constituição Federal, inciso 72, temos a Lei 9.507 de 1997, que regula o procedimento. O mandado de injunção é o que tem a lei mais recente, tá? Na Constituição é o artigo 5º, inciso 71, e a lei que regula o mandado de injunção é a Lei 13.300 de 2016. E o remédio constitucional com a legislação mais antiga é a ação popular. Na Constituição está no artigo 5º, inciso 73, e a lei que regulamenta é a Lei 4.717 de 1965. Valeu, pessoal? Legal? Apresentei então aqui os remédios constitucionais. Assunto muito popular em provas de concurso público, prova da OAB e essencial para quem quer estudar direito e para quem quer atuar profissionalmente na área jurídica, tá? Quem vai para a vida de advogado, ou seja, para a advocacia, é impossível ter uma carreira na advocacia sem nunca ter feito um mandado de segurança ou um habeas corpus. Eu faço habeas corpus quando eu atuo na área penal, né? Mas mandado de segurança, e mandado de segurança é bem legal. Valeu, pessoal. Olha, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu joinha, tá? Obrigado por assistir o vídeo e a gente se encontra em outra oportunidade. Valeu, até mais, tchau, tchau.